de 2008, fixou a remuneração dos vereadores em R$ 750 para todos os vereadores, inclusive o presidente do Parlamento. A unidade técnica em seguida destaca os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final, aponta as irregularidades. Foram processadas do contador, devido temperado no valor, porque no momento da inspeção, esses materiais não estavam na Câmara, mas ele apresentou fotografia, declaração de vereador, etc., foram sanadas irregularidades. Como irregularidades remanescentes, déficit na execução orçamentária, R$ 2.104,90. Não contabilização de despesa orçamentária no valor de R$ 2.100. R$ 4,90. Incorreta elaboração dos balanço financeiro e orçamentário, já está indo por conta dessa mácula. Registro de dispêndios com pagamentos ao INSS sem comprovação no valor de R$ 4.845,90. Em duplicidade estava previsto do programa de contabilidade. E, por último, preenchimento do quadro de pessoal do Parlamento e com servidores exclusivamente comissionados. O Ministério Público pugnou pelo atendimento parcial aos preceitos da LRF, julgamento irregular das contas, aplicação de multa com base no artigo 55, isso não comprovado do público. E Gustavo Lacerda, OAB-PB 18.938. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte, eminentes conselheiros, senhores conselheiros substitutos, douta procuradora, eminente relator, doutor Renato Sérgio, colegas advogados, senhoras e senhores. Análise cordial passa a refúgios apresentados pela auditoria. Nas supostas eivas apresentadas pelos itens 1, 2 e 5 da análise de defesa, estes permeiam pela falta de recolhimento previdenciário no valor de R$ 2.104,90, acarretando dessa forma, no dizer da auditoria, um déficit orçamentário, não contabilização de despesas orçamentárias e o balanço orçamentário e financeiro erroneamente elaborado. Pois bem, nesta oportunidade, para sanar as falhas, apresenta a comprovação do recolhimento da diferença do INSS, foi feito em setembro desse ano. Conforme as guias de previdência social que estou aqui em mãos, que inclusive já estive presente no gabinete e apresentei os. Já em relação ao déficit orçamentário, em semelhante, o parquê especial junto a essa Corte de Contas, através do parecer 1863/10, de lavra da procuradora Ana Tereza Nóbrega, entende que o desequilíbrio entre receita e despesas, quando ausente de dolo e má-fé, é passível de recomendação à autoridade competente e não de reprovação das contas, conforme leia-se em verbis. A manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas constitui meta a ser perseguida pelo gestor da execução orçamentária, em obediência à Lei de Responsabilidade. Leve a recomendações à autoridade responsável para que observe os ditames da lei, ou seja, recomendações e não reprovação. Ante o exposto,
demonstro que é desarrazoado considerar como irregularidade a constatação apresentada pela auditoria, uma vez que a Câmara Municipal já pagou o valor atribuído como déficit financeiro referente à INSS, provado destarte que cometeu apenas um equívoco, não agindo de má-fé. Já em R$ 150 do item 3 da análise de defesa, a empresa ADJ Softwares, a título de locação de softwares, essa alegação não tende a prosperar. Haja vista que houve um equívoco da comissão de licitação a incluir a alocação de software acoplando referida empresa prestação de serviços contábeis, não prestando mais serviço desse tipo. Ademais, prezando pela lisura da gestão em comento, a referida empresa foi notificada e, embora tenha de fato prestado esse serviço de locação, devolveu ao erário os valores recebidos, conforme o documento no caso de ressarcimento ao erário antes da análise da prestação de contas a que está vinculada, tenha se sanado a irregularidade. Haja visto não ter causado nenhum dano ao erário e também não tem má-fé do gestor. A auditoria no item 4 da análise de defesa assevera o pagamento em duplicidade no montante de R$ 4.845, de dois estados nos autos, o referido à despesa. Ora, nos resta o entendimento que a dita auditoria cometeu um equívoco na análise do referido pagamento. Tendo em vista que nos meses de janeiro a março os valores foram idênticos, a saber, R$ 4.843, e de abril a dezembro, também idênticos, o montante de R$ 845,90 comprovado, e também já mostrado ao eminente relator em seu gabinete, cedidas pelo próprio INSS. Logo, não restando dúvidas da legalidade do referido pagamento, e mesmo não restando dúvidas da legalidade do referido pagamento, e mesmo que houvesse o pagamento em duplicidade, não implicaria a imputação de débito, haja compensação ou a menor. A audição tem cargos em comissão. Contudo, tem que ser levado em conta que qualquer caso legislativo por menor que ela seja, os vereadores têm direito à assessoria, têm direito aos cargos de confiança, nem que seja pelo menos um assessor. Na realidade da Câmara Municipal, as supracitadas, tendo em vista que essas foram amparadas por lei municipal. Finalmente, acreditando estar dentro da legalidade, as referidas contratações levando em conta que as referidas contratações, levando em conta que o gestor, após tomar conhecimento do julgamento das contas do exercício 2010, Batíssimo Senhor, com ressalva e recomendando a realização do concurso público para preenchimento dos cargos da Câmara Municipal. Diante disso, depois dessas recomendações, o gestor exonerou 10 cargos comissionados, restando apenas 3 dos 13 que antigamente existiam, nos quais o Poder Legislativo do município de São José de Princesa, como consta no exercício 2013, podendo ser consultados pelos eminentes conselheiros. A defesa
espera e confia que a douta Procuradoria e o egrégio plenário opine favoravelmente a aceitação das justificativas e provas apresentadas, culminando a defesa. Vai no sentido da irregularidade das contas, principalmente tendo em vista a imputação de valores não comprovados. Com atenção, a empresa devolveu os valores relativos à paga recebida pela prestação de serviço. Isso achei que, de fato, é algo inédito, porque normalmente se a despesa se não se consegue comprovar a realização dos serviços, esse ônus deve arcar com essa consequência. Nunca antes havia visto uma empresa que reconhecidamente tenha prestado esse serviço recolher esses valores. Mas não constavam dos autos, como segundo a defesa também alega, comprobatórios do recolhimento enfim, de certos desses valores imputados, não estavam nos autos, e aí mantém o pronunciamento, Excelência. Palavramento relator. Para esclarecimento, consideração. Registrar pelo impedimento, pelo grau de parentesco que tem com ela. Impedimento. E a auditoria, ao fazer o cálculo, utilizou o percentual de contribuição previdência, a ser recolhido contribuição previdenciária patronal, e quando o correto seria 21%. Não porque em todos os municípios seja 21%. Aquela questão, a relação realmente R$ 194,50, e o valor a ser recolhido, o valor a ser recolhido, o montante recolhido, R$ 44.194,10, diferença de 40 centavos apenas. No que diz respeito a vou logo pular para outra irregularidade, esse pagamento ADJ Softwares, contabilidade de folha de pagamento, mas também contratou a empresa Ecoplan para fazer a contabilidade. Só que nesse contrato estava prevista a disponibilização de software, tanto de contabilidade como de folha de pagamento. Portanto, a auditoria glosou esse pagamento de duplicidade. Mas, como dito pelo patrono, e destacado também pela ilustre procuradora, houve recolhimento esses recursos ingressaram efetivamente na conta do Poder Executivo, cabendo inclusive a ação das autos. 70 centavos, elas foram pagas no dia 20 de dezembro de 2011, estavam em duplicidade. Entretanto, constato que existe
do mês de setembro, paga em 10 de novembro de 2011, no valor de R$ 4.845,90. Ela, apesar de estar nos autos, ela não foi discriminada como R$ 18,00. A quantidade de guias em valores monetários que estão dentro do processo. Portanto, afasto todas essas irregularidades, carecendo, entretanto, a verificação de contabilização desse valor recolhido ao Poder Executivo pela empresa. Permanece a questão de cargo com pessoal apenas acionado. Existe, inclusive, uma decisão do Supremo dizendo que a contratação de servidores efetivos não deve ser contornada através de criação de cargos comissionados, e na esteira do julgamento do processo anterior do ano anterior, incluindo essa questão da verificação da contabilização de valores, propõe que esse egrégio tribunal julgue regulares com ressalvas as contas de gestão da ordenadora de despesa do Poder Legislativo, exercício financeiro, nas contas do município de São José de Princesa, relativo ao exercício financeiro de 2012, que foi quando foi feito esse recolhimento, conforme extrato, o valor de R$ 21.150, concernente a essa questão de locação do software, vai verificar a contabilização e envie recomendações. É a proposta. Tribunal, aprovado por unanimidade, a 12. Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Igaraci, relativo ao exercício 2011, tendo por gestor o senhor Juscelino Lima de Farias, a cargo do conselheiro Fernando Rodrigues Catão. Você informa alguns dados do município, que conta com R$ 1.145 habitantes e uma receita orçamentária de R$ 9.199, 38,77% da receita corrente líquida, sendo construída de 36% de dívida flutuante, que é um valor bastante alto, e 64% de dívida fundada. Quando comparada com a dívida do exercício anterior, apresenta um crescimento de 15,3%. A remuneração dos agentes políticos apresentou estativa de 328.075.917, conforme o sistema SAG, não foi formalizado processo específico para análise de obra. As despesas condicionadas se comportaram da seguinte forma. Pessoal 52,96%, portanto, atendendo ao artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa esse limite em 60%. A aplicação em saúde, em educação, de 25,44% da manutenção de desenvolvimento, satisfazendo o artigo 202 da Constituição Federal. O gasto em ações e serviços públicos de saúde. E aí já se observa também, senhor presidente, senhores conselheiros, que esse gasto com saúde do município está já extrapolando a demanda de se chegar a valores desse tipo. Destinação de 65,28% do Fundeb, para a remuneração do magistério, satisfazendo desse modo a exigência do artigo 7 da Lei 9.424/96. O município transferiu para o Fundeb a importância de 1.260.000 e tendo recebido desse fundo 2.265.000, havendo então, sob esse raciocínio, um superávit no valor de R$1.004.000. Isso indica que alguns municípios estão subsidiando o ensino desse município. Não há registro de denúncia e o município não possui regime próprio de providências. Após a análise da defesa, permaneceram as seguintes irregularidades.
Quanto à gestão fiscal, o balanço orçamentário consolidado apresenta um déficit de R$ 198.471,95 da receita orçamentária arrecadada. Quanto à gestão geral, déficit valor de R$ 1.235.000, despesa não licitada no montante de R$ 64.883, referente a serviço de telefonia R$ 23.000, CLEI de presentes R$ 17.000, Francisco José de Souza R$ 16.000 e Clamendi R$ 8.289. São no valor. Existência de controle de veículos e máquinas, contrariando a resolução deste tribunal. Admissão de servidores sem realização de concurso público. Dejetos de resíduos sólido do município realizado em lixão, causando degradação ambiental. Serviço hospitalar no exercício de 2009, do mesmo gestor a conta, em 2008 parecer favorável, em 2009 parecer favorável, em 2010 parecer contrário, estando em fase de recurso. Submetido os autos ao órgão ministerial, ele se pronunciou pela emissão de parecer contrário à aprovação de contas, declaração de atividade fiscal, aplicação de multa àquela autoridade, remessa de cópia ao Ministério Público, recomendação ao gestor para que não repetir as falhas. É o relatório informando que o relatório de auditoria é de autoria do ACP Ronaldo Amaral Modeste, que foram feitas as identificações de baixo. Presente a parte, passa a palavra a Vossa Excelência, dispõe a... Serda Brasileiro, ABPB 3911. Tudo também os presentes, entre eles meu filho que estuda Direito, Kelsen. E autoridades políticas, colegas advogados, contadores, minha estimada amiga Anastácia, que até pouco esteve conosco, fazem dissertação de Igaracy e trata da ação de contas do exercício de 2011. O déficit financeiro no valor de R$ 1.235.000 decorre, inclusive, de uma receita que pode ter exercícios anterior. Por isso, entendo que não é obstáculo nenhum que sequer autorize recomendação. Despesa não licitada no valor apenas de R$ 64.000 e boa parte dessa despesa com sistema de comunicação, com telefonia. Então, as despesas eventualmente tidas como não licitadas são de valores mínimos e são despesas durante o exercício que, quando trabalhada caso a caso, não chega sequer a se constituir em irregularidade. A aplicação dos documentos, a aplicação inerente à despesa no elemento contábil 36, um pequeno equívoco, inclusive debatido de forma extensa, porque se nós pegarmos a resolução do
ela vai, despesas apontadas pela auditoria, elas se encaixam dentro do elemento de despesa 36. Mas há essa divergência e, enquanto não for suprida, nós aguardamos o desenrolar, mas também não é questão para reprovar a conta, é questão de ordem formal. Despesa com refeições, 56 mil. E é uma questão que eu discordo plenamente da douta